Onde tem ser humano combatendo guerra e paz, tem o pensamento sobre a vida, né? Grandes intelectuais da história atrelaram a vida intelectual à guerra. A nossa referência de filosofia, Sócrates, lutou em guerras, né? Era muito... A realidade da guerra do Peloponeso era muito forte na vida dele, então isso tem muito a ver com a gente mesmo, de verdade, né? Apesar da galera às vezes achar que tá separado. Pois é, então tem muito mais a ver do que parece, né? Sim, claro, com certeza. A vida militar, né? Porque a vida militar, no final, ou é para evitar uma guerra, ou de fato. É a questão da vida, que nem tu falou, né? Sim. O cara, quando ele tá indo para uma guerra, ele sabe que o sentido da vida dele ali é outro, né? Sem dúvida. E você vê muitas vezes... Tu vê, historicamente, a gente viu muitos problemas humanos em guerras. Para o pessoal que acompanha, por exemplo, essa história dos veteranos de guerra lá nos Estados Unidos. Porra, quem não tem noção de que os caras, quando voltam da guerra, depois de vários contingentes, tem uma série de problemas psicológicos para resolver, né? Tanto é que existem vários programas de reincorporação, de acompanhamento. Eu falo, cara, um cara... Eu me lembro a última vez que eu tive lá nos Estados Unidos, eu estava conversando com um Sergeant Major lá do Mar For South, e ele estava falando lá dos 2 contingentes que ele teve no Afeganistão. Aí quando voltou, problemas familiares, entende? Ele falou, bom, isso é uma coisa que muitas das vezes as pessoas não têm muito noção quando encaram a vida do militar, porque olham para o ambiente da guerra, né? Você vai ver que durante vários cenários que a gente contar aqui, durante vários países, eu vou incluindo e salpicando aqui a relação familiar e de coisas, até para o pessoal saber como que a guerra tem interferência em estrutura familiar na África, onde eu fiz missão, lá no Líbano, no mundo muçulmano, como o pessoal é muito ligado com a relação da guerra com essa estrutura familiar, o fato do pessoal tentar, inclusive, domínios estratégicos por quantidade de filho. Então essas coisas aí estão muito mais misturadas do que o pessoal entende. E hoje, com o advento e a força de operações psicológicas, de guerra informacional, é cada vez mais necessário a gente voltar o nosso olhar para o cara que está sentado lá lendo um livro, né? O cara lá de óculos, magrinho, curvado, olhando um livro. Eu te falo que a última vez que eu tive lá no Comando de Operações Especiais, lá em Goiânia, que deve ter sido aí 2017, 2018, para fazer túnel de vento, né? Com o pessoal do Salto Livre, lá do Toneleiro. Eu me recordo de ter chegado assim lá no rancho, né? Aí tava lá os FE e os comandos lá, a galera lá, os comandos e tal. Aí eu lembro de ter visto uma mesa ali num cantinho do pessoal ali, pô, livrinho e tal, a pilhazinha de livro, mais magrinho, não tinha muita feição, não tinha esse porte altivo do pessoal de operações especiais, né? 2 metros de altura, entendeu? Aí a galera, eu perguntei lá pro pessoal, o pessoal falou que tinha o tal do batalhão de operações psicológicas e que era a galera que tinha condições de entrar atrás das linhas inimigas, que é uma coisa que é um termo muito próprio de operações especiais, né? Usando um computador. Então você vê, o mundo tecnológico, a inteligência artificial tem desafiado bastante a gente. Então acho que se a gente não, pelo menos, olhar com cautela e tentar absorver aquilo ali, talvez daqui a pouco as nossas operações especiais tenham um caráter muito mais convencional, até porque ela é caracterizada por ser não convencional, né? Só que como a gente vai com o tempo convencionando esse não convencional, afinal de contas, existe um modus operandi de operações especiais, né? Então acaba que outras técnicas e táticas vão se tornando não convencionais. Por exemplo, quando começou a aparecer esse tipo de operação, era uma coisa não convencional. Inclusive por essas características, a gente vê hoje batalhão de operações psicológicas, operação de informação, muito ligada aqui. Quando pegaram os primeiros caras para cursar nessas áreas de inteligência, chama o Comanf lá para fazer isso aí. Chama o cara das forças especiais, entende? Então é uma área que
ela veio junto comigo já há muitos anos, por questões pessoais, de família, de amigos, de sentido de vida, e que hoje tem me ajudado bastante aí, sobretudo nessa atividade mesmo de operações especiais e com coisas que são muito próprias de um peso que a gente carrega, né? Um peso diferente de liderança, um peso diferente de quanto nossa família tem que se sacrificar. Entendeu, Glauber? E aí, quando tu citou lá no batalhão lá de forças especiais, no comando, né? Lá em Goiânia, então tinha um camarada ali que não aparentava ser aquele caveira clássico, né? Fortão, brabo, né? Que faz e acontece. O cara é da força, né? Mas tinha um camarada que conseguia cumprir a missão de uma forma diferente através da tecnologia. Sim, sim. E aí você, com essa tua pegada, tu também acaba se incluindo nessa nova forma de chegar à linha profunda do inimigo, né? Claro. Também pela filosofia para entender. Eu quero aproveitar esse gancho. Tu citou o americano lá, né? Citou esse camarada que a gente olha e aparentemente ele não é mais aquele cara combatente, porque ele já tem as dores do combate dele e a população, principalmente aqui no Brasil, talvez até nos Estados Unidos também, por mais que os Estados Unidos valorize demais, acha assim, esse cara não serve para mais nada. Só que esse cara já tem uma bagagem absurda e ele pode, já que ele não tem mais a força do braço para ir lá e combater, como convencional, né, como você falou, ele pode atuar de outra forma, pelo entendimento dele da vida, do conflito ali, através da tecnologia. Como que tu vê aí essas experiências do camarada que no primeiro momento na carreira ele vai ser reutilizado de outra forma? Tá. Tu vê, uma coisa que já é interessante nas operações especiais é que normalmente o pessoal é mais experiente, é mais velho, né? Sobretudo porque, tu vê, uma das leis dos comandos anfíbios Bismarck já dizia: tolos são aqueles que aprendem com as próprias experiências. Eu prefiro aprender com as experiências dos outros. Essa é uma das leis lá que nos cerimoniais do curso de comandos anfíbios a gente tem que recitar às vezes para safar ali nossas refeições, entendeu? Safar algo melhorado, né? Você vê, o que é esse modo de pensamento, se não uma grande devoção às pessoas que passaram antes de nós e que pelo menos já tem uma orientação no terreno de dizer assim, se você vai para lá, você vai encontrar isso, isso e isso. Não vai para lá. Não vai para lá. Hoje, a gente é refém de várias novidades. Olha isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é uma coisa, na história da humanidade, é uma coisa extremamente recente, né? Eu, quando tinha na escola naval, sei lá, entrei no colégio naval com 15 anos, na escola naval com uns 18, 19 anos, foi a primeira vez que eu tive um celular, né? Cara, hoje olha a formação da galera, né? Uma formação que a cabeça já é muito diferente da minha cabeça. O tipo de instrumento que eles têm, algumas facilidades, outras dificuldades, já são muito diferentes do que já tem, né? Então, o pessoal hoje em dia que não olhar para os nossos veteranos e tiver uma noção do caminho a percorrer, só olhar para as novidades, eles vão ficar ferrado e desorientado. Não só na parte tática e técnica, né? Que o pessoal mais antigo tem muita formação. Mas, sobretudo, e eu acho que isso é uma das coisas mais graves que acontece hoje nos exércitos estrangeiros, pelo menos as minhas experiências fora me mostraram isso, é no sentido do que está sendo feito. É de estar lutando a mesma guerra que o meu pai lutou, está buscando a mesma paz que o meu pai buscou. Entende? Para mim, isso é uma das grandes coisas que eu incentivo os veteranos e os mais antigos a fazerem. Falar e contar história. O que basicamente é o que a gente tenta fazer Sim. aqui e faz. É uma maravilha isso aqui, né? Sim. O cara que começar, ele saber por que ele está passando certos processos, né? Qual o sentido, efetivamente. Porque se o cara não sabe de nada disso, ele fica ali se questionando mesmo. Hoje em dia o pessoal se questiona muito, essa é a realidade. A gente fala isso muito nos quartéis, né?
Ele falou, não, antigamente o cara cumpria a ordem sem perguntar por quê. Hoje em dia não faz mais. E se não tiver o veterano lá, o antigão, para dizer, o cara não vai encontrar, Glauber, sentido no que ele está fazendo. Ele não vai encontrar. Eu diria para você que hoje, se tem crise nos exércitos fora, hoje, a minha avaliação ali no conhecimento que eu tenho com as experiências que eu tive com certas tropas, né? A gente tem muito menos de deficiência técnica, ou de aparato, ou de inteligência, ou de robótica, ou de tudo isso. E tu vê, no Brasil, uma geração nova com tudo isso, com um QI mais baixo do que o QI dos seus pais. Ou nos Estados Unidos, o pessoal sem sentido de ir para a guerra, não querendo se alistar. Entende? Então essas experiências para mim foram uma maravilha de observar com esse olhar da filosofia, de entender vários movimentos políticos, inclusive. Porque se tem uma coisa que a gente vai falar sobre determinados assuntos, uma das coisas mais importantes de filosofia política é estratégia de guerra. As decisões não são tomadas por um país. Elas são tomadas por uma pessoa. Pô. Pois é. Entendeu? Não existe isso. A Rússia decidiu invadir a Ucrânia. Foi uma pessoa que decidiu. Isso é decisão de um homem. Foi verbalizado por uma boca que tem um psicológico, uma personalidade, entende? Isso me chama atenção. Isso me chama atenção. O que é uma operação psicológica se não você realizar uma operação que consiga pegar um alvo, pegar outras pessoas que têm uma psique, né? E conduzi-las a realizar certo tipo de comportamento. Que você quer, né? Precisa conhecer a psique humana, a filosofia? Acho que precisa ir muito, né? Acho que sem isso a gente fica como gigantes de olhos vendados, né? Entende? Então, no final das contas, acabou que contribuiu bastante isso aí. Não surgiu muito da guerra, não. Surgiu por um viés mais humano e tal, mas